se faz necessária essa leitura para você entender. Lucas 23, 13 diz assim: e convocando Pilatos, acharam, queridos? Lucas 23 e 13, se você quiser acompanhar aqui no telão. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo. E convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho desse homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Está vendo, irmãos? Verso 16: castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Verso 17: e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás. Verso 19: o qual foram lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicida. Está aqui a razão pela qual ele estava preso. Barrabás tumultuava e foi provocador de um homicídio também, fez um homicídio, tinha um homicídio para ele, estava respondendo por isso. Verso 20: falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Eles quem, né? A multidão, os magistrados, os sacerdotes, todo aquele povo clamava: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, Pilatos, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Verso 23: mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Verso 25: e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por sedição e homicídio, que é Barrabás, que era o que tinham pedido, mas entregou Jesus à vontade deles. Amém? Mas entregou Jesus, o que, irmãos? À vontade deles. Não achou nada que o incriminasse. Então ele disse: tudo bem, vocês insistem. Eufóricos, todos gritavam, as autoridades todos gritavam, eufórico. Mas pastor Marcos, os sacerdotes, é isso que o senhor leu aí? A gente leu? Os sacerdotes, os líderes religiosos da época, todo o povo que era religioso, os judeus, todos unânimes gritaram: pode soltar Barrabás e prenda Jesus, crucifica, crucifica, crucifica. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é ações e reações diante da cruz. Ações e reações diante da cruz. Nós vamos perceber claramente aqui no texto que quando então Pilatos deu Jesus à vontade do povo, como nós lemos aqui, então tomaram Jesus, os guardas, os soldados romanos que guarneciam aquela Jerusalém, aquele lugar, pegaram Jesus então e levaram Jesus. Isso é que já tinham açoitado Jesus. Jesus já estava debilitado quando estava aqui. Quando Jesus chegou aqui e Pilatos apresentou eles para os magistrados, para os sacerdotes, para os judeus, para o povo que estava lá, Jesus já tinha apanhado muito. Eles davam tapa de mão aberta, de mão fechada, davam tapa na boca dele.
já tinham tirado ele, depois que ele estava preso, que apanhou muito, já tinham tirado ele, e ele sentado, colocaram ele sentado na cadeira do guarda, do centurião, e aí colocaram um manto sobre ele, uma veste sobre ele, colocaram, bateram muito nele, e depois então, chega essa história que nós lemos, levaram diante de Pilatos, para Pilatos resolver, e aí Pilatos tentou, de toda maneira, soltar Jesus, mas o povo eufórico, Pilatos não teve êxito no que tentava fazer, que era absolver Jesus, que não, ele mesmo disse pela terceira vez, eu não acho nesse homem problema nenhum, crime algum, ele é inocente, em outras palavras, ele é inocente, mas, como todos estavam eufóricos, entregou na mão deles, aí dali em diante, lá vai Jesus então carregar a cruz, porque eles crucificavam os prisioneiros diante da cruz, eles crucificavam fora da cidade, no lugar chamado Caveira, que a Bíblia também vai chamar de Gólgota, e aí colocaram a cruz sobre Jesus, e Jesus foi levando a cruz, já com dificuldade, porque tinha apanhado muito antes, estava muito debilitado, já muito fraco, e foi levando a cruz, de repente ele tropeçou, ele fraquejou e caiu com a cruz, e nisso que ele cai com a cruz, quando tenta levantar, não consegue pela fraqueza, vinha um homem chamado Simeão Cirineu, um homem vinha do campo, e eles pegaram esse homem e colocaram ele a carregar a cruz junto com Jesus, porque Jesus estava debilitado e não tinha condições, e lá foi então esse homem debaixo da cruz, e aí aqui nesse Cirineu, nesse homem, nesse Simão Cirineu, se cumpre aquele ensinamento de Jesus, cada um deve levar a sua cruz, esse homem literalmente, Jesus quando fala isso, cada um, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está falando no sentido espiritual, mas esse homem viveu no sentido literal, ele ajudou de fato Jesus a carregar a sua cruz, e aí então, a multidão vinha acompanhando o trajeto, Jesus com a cruz, Simão agora ajudando, Simão Cirineu ajudando, e a multidão vinha caminhando, quando Jesus, em determinado momento, parou e olhou, ou mesmo em movimento, o texto não traz essa clareza, mas mesmo talvez em movimento, quando ele olhou, ele viu que vinha essa multidão junto, e alguns batiam no peito, e ele olhou, Jesus olhava o semblante de cada um, porque o que está aqui, irmãos, que você vê, muitas vezes denuncia o que está aqui dentro. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então você vê quando a pessoa está alegre, e você vê as muitas reações, se a pessoa está triste, se a pessoa está irada, você consegue ver isso pelo semblante da pessoa, sim ou não? E Jesus olhou para o semblante daquelas pessoas, e sabe o que Jesus detectou ali, irmão? A primeira reação diante da cruz, ações e reações diante da cruz, a primeira reação que Jesus viu ali, foi uma falsa piedade daquele povo. Por que falsa piedade? Os mesmos que estavam lá atrás, gritando, não, solte Barrabás e prenda Jesus, mate Jesus, crucifique Jesus, eram os mesmos, e agora os mesmos acompanhando, vendo toda a situação dele, estavam com uma falsa piedade. Eu paro aqui para dizer uma coisa, eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa, cuide, porque Jesus conhece o teu coração, as pessoas olham o teu rosto, e sabe o que está no teu coração. Jesus muito mais, Jesus conhece você por dentro e por fora,
E não adianta nós tentar enganar, vir com falsa piedade, depois de fazer algumas coisas erradas, vir com falsa piedade, querer engabelar, querer enganar, querer fazer alguma coisa, querer se desculpar, porque Ele conhece os nossos corações. Ele viu aquelas mulheres batendo no peito, aquele povo acompanhando. Parece que eles estavam ali assim, lamentando. As mulheres choravam, as pessoas ali com um semblante triste. Ele olhou e pôde detectar a falsidade, a falsa piedade que eles estavam vivendo ali, que eles estavam demonstrando. Porque há pouco tempo crucificam, e agora estavam ali ao lado dele chorando. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a real intenção de cada um de nós. Diante da cruz, qual é a nossa reação? Mas pastor, a cruz passou, Jesus já saiu da cruz, sim, irmão, mas nós continuamos diante dele. E as pessoas continuam mostrando as suas reações diante do que aconteceu no Calvário. As pessoas continuam manifestando muitas reações diante do Evangelho, diante da cruz de Cristo, que agora está vazia. As pessoas continuam. Quando você prega o Evangelho para alguém, eu acho que você consegue perceber quando a pessoa aceita ou quando a pessoa não aceita, ou quando a pessoa está ali com uma falsa piedade, aceitando, dizendo, meu Deus, né? Meu Deus, você conhece pelo semblante da pessoa. Agora, irmão, a verdade é que Jesus conhece a real intenção do nosso coração. E eu pergunto hoje, algumas tantas reações que são negativas, contrárias, têm entristecido a Deus. Nós vivemos no meio de uma sociedade que aparentemente até aceita, o Evangelho é muito pregado aqui, aparentemente até acata o que você diz, pega o que você diz, mas na verdade, irmão, muitas vezes é uma falsa aparência. Jesus não deixou se levar. A gente deixa se levar facilmente pelas coisas, pela falsa piedade, mas Jesus não deixa se levar. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso coração, amém, queridos? Perceba comigo aqui no verso 27, perceba comigo no verso 27, que diz assim, ó: seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Verso 30, então começarão a dizer aos montes, caia sobre nós, e aos outeiros, cubre-nos, porque se ao madeiro verde, se referindo a ele mesmo, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará com o seco? Então perceba que Jesus conhece os nossos corações, e aquelas mulheres estavam ali, aquelas pessoas que tinham gritado crucifica, ou estavam ali mostrando uma falsa piedade, e Jesus olhou para elas e descreveu o que aconteceria com eles, pela crueldade deles, pelo que eles fizeram de negá-lo, porque quando eles negaram a ele abertamente, uma sentença de juízo virá sobre eles, e depois de 40 anos depois que Jesus foi ao céu, 40 anos se passou, a era dos apóstolos, 40 anos, no ano 70, aconteceu isso que Jesus está falando aqui. Ou seja, tudo aquilo que eu semeio, um dia eu vou colher. O semear é opcional. O semear é opcional. Agora a colheita é obrigatória. Eles simplesmente poderiam ter se arrependido.
se arrependido, não mostrar uma falsa piedade agora. Jesus olhou para eles e disse: não chore por mim não, conheço o coração de vocês, não chore por mim, chore por vocês e pelos vossos filhos. Chegará um momento de tanto desespero na vida de vocês, em outras palavras, estou traduzindo aqui. Chegará um momento de tanto desespero na vida de vocês, que vocês vão dizer assim: ó, monte, caiam sobre nós. Isso no ano 70 aconteceu, e esse texto tem uma projeção profética para o fim dos tempos também. Esse texto é um texto de dupla referência. Aconteceu no ano 70, 40 anos depois da ascensão de Jesus, e depois vai acontecer também na guerra do Armagedon, na grande tribulação, no final dos 3 anos e meio, os finais. As consequências vêm. João vai dizer no capítulo 1, verso 11, ele veio para os que eram seus, os seus os rejeitaram, não o receberam. E essa negação deles, essa não aceitação do Messias, porque, irmão, ele fez tantas coisas boas, ele fez tantas coisas maravilhosas. Pilatos, eles agora com uma acusação, Pilatos interrogou ele muito. Pilatos disse: olha, tentou por 3 vezes absolver ele. Eu vou açoitar ele, depois eu solto, só para dar aqui um resultado para vocês, mas eu não acho nesse homem crime algum. Mas eles insistiram na sua maldade. Olha aqui para mim, insistiram na sua maldade. Aí depois, seguindo ele com falsa piedade, lá ele carregando a cruz, aquela multidão atrás, olhando para ele assim, com aquela falsa piedade. Irmão, Deus conhece o nosso coração. Enganaram, uma vírgula, não enganaram. Então ele falou prontamente o que iria acontecer com eles, e aconteceu no ano 70, quando Roma entrou, general romano Tito entrou em Jerusalém, irmão. Na escadaria do templo era sangue que nem cachoeira correndo pelas escadas abaixo. Muitas mães corriam com seus filhos para o templo, e os soldados não queriam nem saber. Os soldados até esperaram que o povo corresse tudo para o templo lotado, né, a população correndo para o templo para se refugiar lá. De repente os soldados cercaram o templo, entraram e mataram a espada. Mulheres grávidas. Por isso que Jesus vai dizer: hoje não gerar para vocês, porque Jesus conhecia a causa. Ele sabia que uma mulher que não gerava no meio do povo dele é tida como maldita. Mas ele disse: vai chegar um tempo, hoje vocês têm uma mulher que não gera como maldita, mas vai chegar um tempo que vocês vão dizer que era bendita. De tanto sofrimento que vai vir. Tudo isso, irmão, a rejeição. Pastor Marcos, por que está falando isso hoje para nós aqui? Isso aconteceu lá, é porque isso continua, a mesma história, o mesmo coreto, a mesma história. Mas eu não rejeito. Pois então, entre o falar e as ações, tem um lapso aí. Entre o falar e fazer, tem muita coisa envolvida aí. Então Deus conhece, porque muitas vezes nós falamos aqui, mas as nossas ações não condizem com a fé que nós professamos. As nossas atitudes. E o que é isso? Uma falsa piedade. O que é isso? É um falso cristianismo. Tua casa está onde? Está na rocha? Aonde você edifica a sua casa? Na rocha, que é Jesus? Muito bem, muito bem. Ela vai prevalecer nas horas de dificuldade, quando os rios transbordarem, quando o vento soprar e bater forte contra essa casa, ela vai aguentar, ela vai ficar firme, está na rocha que é Jesus. Mas quando muitos estão construindo, você vê o imponente edifício que está sendo erguido, mas a base dele não está em Jesus.
mas está indo, participando, é evangélico e tal. Pois então, aonde está realmente? Onde você está estruturando a tua casa? Porque, irmão, quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve na igreja por causa de Deus, entendeu isso? Por que sai? Por que se joga tudo para o ar assim facilmente? Casa na areia. Deus conhece os nossos corações, amém, queridos? Agora olha só, isso o povo vinha manifestando falsa piedade. Agora olha só as autoridades religiosas que tinham o conhecimento, que eu vou chamar aqui de falso conceito sobre Jesus. Falso conceito sobre Jesus. Porque olha comigo no verso 35. Olha comigo no verso 35. Olha o que as autoridades falavam. E o povo estava olhando. O povo estava lá. Agora olha só. E também os príncipes zombavam dele. As autoridades religiosas. Dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Está vendo? Eles tinham um vago conhecimento de quem era Jesus de fato. Quando Jesus esteve em Nazaré, quando ele estava na sinagoga, alguém disse assim, depois de ele ter falado ousadamente, ele disse: hoje se cumpre essa palavra aqui, Isaías 61, foi dado para ele a oportunidade para ler, na sinagoga, ele abriu bem certinho, em cima de Isaías 61, ele disse: hoje se cumpre essa palavra, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu, tal. Hoje se cumpre essa palavra. Todo mundo começou a tirar sarro, e aí alguns diziam assim: espera aí, não é esse o filho de José e Maria? Então ele era desacreditado por muitos, inclusive pelos religiosos da época, que tinham acesso à Torá, os pergaminhos, conheciam as profecias do Antigo Testamento que ele viria. Todos conheciam, estavam com os pergaminhos na mão, a Torá na mão, sabiam. Mas o que eles sabiam sobre Jesus, eu chamo aqui de falso conceito sobre Jesus. Tanto é que eles vão dizer: poxa, olha aí, ó, salvou tanta gente e agora nem a si próprio pode salvar. Falso conceito sobre Jesus. Não tem entendimento. Muitos esperavam que ele fosse se desvencilhar daquela situação. Sai daí que nós acreditamos aí. Mas ele sabia qual era a sua missão. Desde o início ele vinha avisando para os seus discípulos, e ele sabia qual era a sua missão. Ele disse: eu vim para dar minha vida por vocês. Estava muito claro isso durante toda a sua trajetória por essa terra. Mas as autoridades não queriam admitir de fato que ele era mesmo. E aí, num tom de sarro, de tirar sarro, de desdenhar, de desvalorizar, de menosprezá-lo, olha aí, ó, salvou a tantos e nem a si próprio pode salvar. Eles não entendiam. Então essas são as reações diante da cruz. E hoje? Mudou? Não, mudou. Como eu falei aqui no começo, são muitas as reações. Você acreditou. E onde está alguém que acredita aqui, pastor Marco? Porque aí a gente vai ver também aqui que os soldados escarneciam dele. Então, ó, o povo seguindo com falsa piedade, as autoridades religiosas com falso conceito sobre ele, os soldados o escarnecendo, deram vinagre para ele e disse: olha, salva-te a ti mesmo, se tu pode.
Desprezo total pelo que ele estava fazendo. Desprezo total. Isso custou caro. Irmãos, até hoje é a mesma coisa. Desprezo. Alguns desprezam. O evangelho está sendo pregado e muitos o desprezam. Agora, termina por aqui, pastor? Todo mundo desprezando? Não. Aí 2 ladrões. Quantos? 2. Foram também para a cruz com ele, no mesmo dia. A sentença lá era a cruz. A forma de execução romana, uma das formas, né, de execução de prisioneiros, de bandidos, era a crucificação. Foram levados 2 homens juntos para crucificar com ele. Um pouco antes disso aqui, ele estava numa glória tão linda que ele estava entre Moisés e Elias. Era algo fenomenal, glorioso. Estava no monte entre Moisés e Elias. Vieram os 2 para conversar com ele sobre a sua morte. E aí agora ele vai se encontrar no meio de 2 ladrões. Olha só como muda radicalmente. Ele poderia, pastor Marcos, simplesmente dizer: basta por ali mesmo, e se desvencilhar daquela situação e resolver de uma vez por todas. Sim, mas ele sabia que ele deveria ir até o fim. E essa questão de ele estar entre dois ladrões, Isaías já tinha profetizado, que ele foi contado entre os malfeitores, foi colocado. Então ele sabia previamente de tudo que ele iria sofrer, mas valeria a pena. O inferno, ou melhor, os demônios nas regiões celestiais, o Hades, uma parte dos demônios que estão no abismo, já estavam festejando a morte dele. Lá estava ele indo em direção à caveira, ao Monte Gólgota. E aí, meu irmão, pregaram na cruz e levantaram a cruz. Levantaram a outra da direita, da esquerda, da direita. Lá estava Jesus entre 2 ladrões. Nós sempre estaremos entre esses 2 ladrões na nossa vida. Nós sempre estaremos entre aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Falsa piedade, falso conceito sobre Cristo, as autoridades, soldados escarnecendo, agora entre 2 bandidos. Um aceita e um tinha um conceito muito bem definido de quem era Jesus, por mais que ele fosse tudo errado na vida. Mas não, ele é o Salvador, ele é o Cristo. Tanto é que, como é que ele vai pedir clemência, pedir algo para Jesus, se ele não tem entendimento? Ele tinha entendimento. Na prisão ele escutou falar de Jesus. Lá na prisão ele escutou falar de Jesus. Eles escutavam falar. A fama de Jesus corria por todos aqueles lugares. Mas um resolveu trazer no seu coração e trazer na sua mente, na sua ideia, levantar uma hipótese de um falso conceito, ideias errôneas acerca do Messias. E na hora da sua morte, aí então se agravou muito mais. Olha aí, se fosse o Cristo mesmo, resolveria isso aí. E começou a blasfemar de Jesus, começou a insultá-lo. Aí o outro disse: homem, para de reclamar. Estou falando as minhas palavras para você entender. Para de reclamar, porque a nós cabe isso aqui, porque nós somos malfeitores, nós merecemos isso aqui. Agora ele não fez crime algum. E aí ele vai olhar para Jesus, mesmo muito debilitado, corpo já não podendo nem mexer, estava pendurado na cruz arreia, todo o corpo na cruz. Eles colocavam o estrepe bem para baixo, para poder os pés alcançar na pontinha, para arrear o corpo mesmo, para judiar mesmo. E aí, com muita dificuldade, ele ainda conseguiu correr os seus olhos e olhar para Jesus e disse assim, depois de ter falado isso e repreendido o outro, ele disse assim: lembras de mim quando entrares, tem tradução que diz, quando vieres no teu reino.
E aí Jesus, com muita dificuldade também, olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está vendo, irmãos? Quando muitos rejeitam, tem tantos outros que aceitam. E eu vou dizer uma coisa para você aqui: quem aceita, muitas vezes são aqueles que a gente não acredita. O quê? Aquele que a sociedade despreza, aquele que é o mais insignificante, aquele que é o mais desmerecido, aquele que é o mais, que a gente julga. É esse que tem um coração tão lindo por dentro. Ele pode ser feio por fora, mas ele é lindo por dentro. E Deus nem está preocupado com muita lindeza por fora, não. Ele quer que nós sejamos lindos por dentro, porque tem gente linda por fora e feia por dentro. Coração preto, peludo, irmão. Coração peludo, se ira facilmente, pragueja facilmente, guarda rancor facilmente. Ele assassina facilmente. Mas como, pastor? Nunca matou ninguém? Irmão, em palavras. Deus conhece o nosso coração. Lá estava aquele homem desprezado, um assassino, um homem mau da sociedade. Lá estava ele mostrando o coração dele. Porque só manifestamos o que temos aqui dentro quando nós verbalizamos, quando nós falamos, ou pela face. Você consegue ver quando eu estou triste sem eu falar uma palavra, principalmente quando você vive com a pessoa. Pastor Marco, eu caminho com ele aqui já um monte de tempo, que eu sei quando ele está triste. Pessoas falam isso para mim, que tem pessoas que acham que o pastor não fica triste. Não tem problema, não tem problema, passa por um momento de tristeza na nossa vida, mas Jesus olha por dentro do nosso coração. Então não vem com falsa piedade, com falsos conceitos, porque Deus conhece o nosso coração, e Ele só chama para cear com Ele, irmão, aqueles que o recebem gloriosamente no seu coração. Claro que eu não vou dizer aqui que nós somos perfeitos, ninguém de nós aqui, agora a verdade é, nós estamos no processo de construção. Deus está desconstruindo muitas coisas, porque é assim, a tua vinda para o Evangelho é assim, é desconstrução de muitas coisas que estão aí dentro, e construção de coisas baseadas agora no reino, na palavra, no que é relacionado a Deus. E aí vai começando o processo na tua vida. Aí os que te julgam pela aparência, daqui um pouquinho eles vão cair do cavalo, literalmente, cair do cavalo, porque eles vão olhar: poxa, meu Deus, eu achei, até era assim, mas tem mudado, até era assim, mas tem mostrado agora um caráter polido, diferente, mudou. Isso é Evangelho, amém, queridos? Isso é Evangelho. E aí esse homem acredita na fé, na graça e na misericórdia, quando ele olha para Jesus e diz: lembra de mim. Ele acredita nisso. E aí, irmão, aí você acha que, ponto final, o centurião, que tinha os soldados ao seu comando, que disse: prendam, levam, vai, ele próprio que estava lá assistindo tudo, quando Jesus estava já levantado na cruz, e está lembrado da promessa que Jesus falou? Quando eu for levantado na cruz, atrairei a todos a mim. Importa, ele disse para João, melhor, para Nicodemos, importa, no capítulo 3 de João, ele disse: importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê. Já tinha gente que acreditava nele antes de ser levantado, agora levantado, todo aquele que nele crê vai crer mais ainda. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, assim como Moisés levantou a serpente no deserto.
por que ele levantou a serpente no deserto? Botou ela na ponta de uma haste e levantou lá na ponta. Aquele que olhasse para a serpente ficaria curado daquelas picadas de serpente que levaram por desobediência. Como é que é isso, pastor? Aqueles que olhavam para a serpente vencida, aqueles que olhavam para a serpente vencida. Lá na cruz, Jesus foi levantado, mas ele venceu a serpente. A serpente foi vencida. Aqueles que olhassem para a serpente vencida, morta na ponta daquela haste, eram curados. E Jesus disse: o Filho do Homem vai ser levantado como Moisés levantou a serpente. Aparentemente, parece vencido. Alguns tadinho, tentou ajudar as pessoas, fez tanto bem. As pessoas, aqueles que iam acompanhando, batendo no peito, depois da crucificação voltaram. Alguns falavam assim: tadinho, ele tentou ajudar todo mundo, e ajudou uma parte, ele ajudou, mas ele poderia fazer muito mais. Agora crucificaram ele, acabou tudo. Os discípulos também se dispersaram. Parece que tudo tinha terminado ali, parece que acabou. Ainda é o Pai manifestando a sua ação, o seu poder, o seu controle na hora da cruz. Do meio-dia daquele dia, daquela sexta-feira, do meio-dia até as 3 da tarde, ficou tudo escuro. Houve um eclipse, escureceu tudo, os montes tremeram. Era o Pai manifestando que estava ali, no controle, junto com o Filho. E aí eu acredito que quando os demônios estavam todos por ali, que são espíritos, estavam por ali dando gargalhadas, tirando sarro da situação, vencido está. De repente, naquela escuridão, quando ninguém via nada, irmão, o salmo de Davi vai dizer, é um salmo profético de Davi, que a gente tem ele com apenas um salmo devocional. Esse salmo vai dizer que o Pai desceu naquele momento ali. É como se ele colocasse ali em volta da cruz, ali do Calvário, uma redoma de vidro. Ele veio para acudir, ele veio para estar junto com o Filho naquele momento. E aí, irmão, Satanás e seus demônios perderam, porque Satanás só tinha direito de matar o pecador, e Jesus não era pecador. Jesus não era pecador. Então, Deus está no controle. E olha só, voltando aqui agora, quando a gente acha que é aquilo que eu falei, os improváveis, o centurião, uma pessoa tão, aquele jeito marrento, autoritário, quando ele viu a situação, que o sol se escondeu, ficou tudo escuro, houve aquele tremor, Jesus deu o último fôlego de vida, com muita dificuldade, porque até mesmo ali na hora que ele estava dando os últimos fôlegos de vida, a reação das pessoas ali eram diversas. Uns escarneciam, outros batiam no peito, saíram. Durante todo o tempo é assim, as reações das pessoas diante do que aconteceu são diversas, de rejeição, de não acreditar. Ele sabe disso. E aí aquele centurião, aquele homem marrento, olhou assim e disse: não, poxa, verdadeiramente ele era filho de Deus. Quem sabe pôs a mão na cabeça, né? Verdadeiramente esse homem era justo. Irmão, para ele chegar a essa conclusiva, um homem de guerra, um homem que é acostumado com execuções diariamente, para ele chegar a essa conclusiva, meu Deus, esse homem era justo. O que vamos fazer? O que a gente foi fazer? Ele era justo, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. É porque ele foi tocado tão profundamente. E eu quero dizer uma coisa para você. Sabia que muitos soldados romanos, segundo a história, e Paulo vai dizer depois, porque Paulo pregou para a guarda pretoriana, que eram guardas romanos. Muitos desses foram salvos. Quem sabe esse centurião depois
ele mesmo se converteu e saiu falando dessa grandiosidade. Amém? Qual é a nossa reação diante da cruz? Diante do que Jesus fez? Acreditar ou não acreditar? Abrir o coração ou não abrir o coração? Deixar ser guiado por Ele, porque tudo o que aconteceu, de fato foi por amor a nós. E agora, qual é a nossa reação? Vamos segui-lo? Vamos ser fiel a Ele? Vamos continuar firme? Vamos continuar, vamos lutar, porque vale a pena? Qual é a nossa reação? Ele espera agora. Ele espera, Ele olha para cada um de nós, Ele olha para a humanidade depois do que Ele fez na cruz. Agora Ele olha para a humanidade, porque agora Ele está sentado no trono, já não está mais numa cruz. Ele olha para a humanidade e Ele espera agora a reação, para ver a reação de cada um diante do que Ele fez. E quando Ele olha para cá agora, nesse instante que Ele está olhando, os irmãos não entenderam, eu falei aqui que Ele está olhando para cá agora. Agora o povo ouviu. Ele está olhando para cá agora. E aí, você acha que Ele fica triste ou fica alegre vendo a gente aqui? Porque Ele está vendo que a nossa reação é favorável ao que Ele fez. Ó, eu acredito. Eu entrego a minha vida para Ele. Eu quero viver diferente, pastor. Pastor, eu me entrego, irmão. Quem passa a entender realmente a obra da cruz, o que Ele fez, sabe qual é a reação? Se prostrar, se jogar, se rasgar, dizer: Deus, eu te amo, eu quero te servir, eu quero te agradar. Enquanto eu viver aqui, eu quero viver para ti, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Ou por que você acha que Ele te salva e te deixa aqui ainda, irmão? Qual é a razão pela qual Ele te salva e te deixa aqui na terra ainda? Ele poderia logo depois de ter alcançado você, levar você para a eternidade, para não correr o risco de perder você. Mas por que Ele deixa você aqui ainda? Porque Ele sabe que você já entendeu a reação que você manifestou diante do que você viu, que é a cruz, que é a obra do Calvário. A reação foi uma reação verdadeira, correta, real. Ele viu que isso saiu de dentro para fora. Não foi apenas dos sensórios do corpo. Pastor Marco, é assim, comigo acontece assim, ó. O dia que eu me arrepio, eu sei que Deus está. E o dia que eu não me arrepio, eu sei que Deus não está. Não vai por isso. Não vai por isso. Por favor, não vai por isso. Não, eu só sinto Deus quando eu me arrepio. Não vai por isso, irmão. Quem realmente abriu o seu coração e tem um encontro real com Deus, independente dele estar bem ou não estar bem, de sentir arrepio ou não arrepio, de fulano pregar, Beltrano, cantor, famoso, independente de qualquer situação, de muitos acreditarem, a família perseguir, independente de qualquer situação, ele é firme em Deus. Ele diz: eu não me movo nem para lá nem para cá, só para frente, só em direção a Jesus, só para Ele, eu vivo para Ele. É isso que Ele espera de nós. Essa é a reação que Ele espera diante da cruz de cada um de nós. Fecha os teus olhos. Acreditamos na cruz. Acreditamos na obra gloriosa. E a manifestação, Senhor, do nosso coração é essa. Nós choramos, nós se alegramos, nós nos regozijamos, queremos mais, temos sede, temos fome. Essa é a nossa reação. E é isso que tu esperava também de cada um de nós. É isso que o Senhor esperava de cada um de nós, que nós reagisse assim. Não com uma falsa piedade, não com um falso conceito sobre o Senhor, jamais escarnecendo como os soldados, mas sim dizendo, como aquele ladrão disse: lembra de mim, eu te amo. Como esse centurião que disse: verdadeiramente esse homem é justo. É isso que tu espera de nós. É aquele pai que investe
toda a sua economia para formar um filho e depois espera que o filho lá na frente reconheça o que o pai fez por ele. É a mesma coisa, Senhor, com a gente, o que tu fizestes por nós. Agora tu espera que nós corresponda à altura do teu investimento, porque foi um investimento por nós. Tu desses a tua vida para resgatar nós. Tu mesmo disse: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e poder para reavê-la. Isso é investimento. Dar e reaver, isso é investimento. E fizesses isso por nós, por amor a nós. Obrigado, Jesus. Veja aí a reação dos teus filhos, a alegria desse povo que te serve. É isso que tu esperava, Senhor, é isso que tu vês aqui nessa noite, em cada um de nós.